Sabe, existe um tipo de tempestade que é tão, mas tão grande, que ela começa a girar sobre si mesma. É como um motor atmosférico gigante. E é dentro desse monstro que a gente chama de supercélula que nasce um dos fenômenos mais violentos na natureza. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente como um tornado nasce. Parem e pensem um pouco nisso. Imagina ter o conhecimento para prever um desastre que está prestes a acontecer, mas ser proibido, terminantemente proibido de avisar qualquer pessoa. O que fazer numa hora dessas? E olha, isso não é uma pergunta de ficção, não. Foi um dilema real que deu o pontapé inicial para tudo o que a gente sabe hoje sobre o assunto. Pois é, a nossa história começa aqui. E não é em um laboratório cheio de tecnologia, não. Começa sob uma pressão inacreditável, numa base da Força Aérea Americana, lá em 1948. Então vamos para Oklahoma. A base aérea de Tinker tinha acabado de ser destruída por um tornado. 5 dias se passam e 2 meteorologistas, os capitães Fallbush e Miller, olham os mapas e simplesmente gelam. O padrão do tempo era idêntico. Naquela época, era proibido prever tornados, sabe? A ideia era evitar pânico. Só que com o risco de tudo acontecer de novo, eles decidiram quebrar as regras. E eles fizeram a previsão. E com isso, fizeram história. O segundo tornado veio, atingiu a base de novo, mas dessa vez, os aviões estavam a salvo. Aquele ato de coragem provou que o que era considerado imprevisível podia sim ser previsto. Ok, então com essa porta da previsão finalmente aberta, a ciência correu para entender o que raios acontecia dentro da tempestade. O grande alvo, a supercélula. Olha, não dá para confundir isso com uma chuva de verão qualquer, viu? Uma supercélula é outra coisa. É uma entidade organizada que gira. Pense nela menos como uma nuvem e mais como uma verdadeira máquina de criar tempo severo. E no centro de tudo tem uma peça fundamental, o mesociclone. É o coração rotativo e pulsante dela. Lá dentro, uma supercélula é um verdadeiro campo de batalha de corrente de ar. De um lado tem um mesociclone, aquela coluna de ar subindo e girando sem parar. Mas a grande sacada, a descoberta que mudou o jogo, foi a tal da corrente descendente do flanco traseiro, ou RFD para encurtar. É basicamente um pulso de ar frio que desce com tudo pela parte de trás da tempestade. E foi justamente a interação entre essas duas forças opostas que os cientistas sacaram que era a chave para criar um tornado. E isso, meus amigos, levou uma reviravolta completa na ciência. Por décadas, a imagem que todo mundo tinha na cabeça era de um funil descendo da nuvem, certo? Mas aí vieram os supercomputadores, as observações em campo e mostraram algo muito, mas muito mais surpreendente. O ponto-chave é esse. O tornado não desce do céu. Ele nasce perto do chão e sobe. É de baixo para cima. Mas como é que isso é possível? É quase como uma coreografia, em 3 passos. Primeiro passo, perto do chão, o ar começa a rolar na horizontal, como se fosse um rolo de macarrão invisível. Segundo passo, vem a RFD, aquela corrente de ar frio, e age como uma mão, empurrando uma das pontas desse rolo para cima, deixando ele na vertical. E o grande finale, a corrente de ar que sobe na supercélula pega essa coluna de ar que agora está em pé e estica ela com toda a força para cima. É o mesmo princípio de um patinador no gelo que encolhe os braços para girar mais rápido. Ao ser esticada para cima, essa coluna de ar se afunila, a rotação se concentra e a velocidade dispara de um jeito absurdo. E pronto, tá aí o tornado. Mas olha só que detalhe fascinante que os computadores mostraram. A chave de tudo está na força daquele pulso de ar frio. É tipo a história da caixinhos dourados. Tem que ser na medida certa. Se for fraco demais, não gera rotação suficiente lá embaixo. Se for forte demais, o ar fica tão frio e pesado que a tempestade não tem força para levantar e esticar. Precisa ser aquele equilíbrio perfeito para a coisa toda funcionar. Tá, com toda essa ciência complexa em mãos, como é que um meteorologista transforma isso num alerta prático, no dia a dia? Bom, eles usam uma espécie de receita para o desastre. Um dos índices mais conhecidos é o STP. Pense nele como um programa que pega todos os ingredientes da atmosfera, instabilidade para seu combustível, o cisalhamento do vento para dar a rotação, umidade e por aí vai, e combina tudo num número só. Um STP alto não é uma garantia de tornado, mas é como se o tempo dissesse para o meteorologista: olha, todos os ingredientes estão aqui na mesa, a chance de sair algo bem perigoso daqui é altíssima. E tudo isso nos leva para a fronteira final da ciência dos tornados. A gente saiu de uma época em que as previsões eram proibidas e chegou em simulações de supercomputadores. E mesmo assim, depois dessa jornada toda, a pergunta mais importante de todas ainda está sem resposta. Por quê?
Por que duas supercélulas que parecem idênticas, que se comportam do mesmo jeito, no mesmo lugar, têm destinos tão diferentes? Por que uma delas gera um tornado devastador e a sua irmã gêmea, ali do lado, não faz absolutamente nada? Essa é a grande caçada da meteorologia hoje em dia. Os cientistas estão olhando os mínimos detalhes, como o atrito com o solo, com as árvores, com as casas, afeta aqueles segundos finais. Qual dos caminhos possíveis a natureza escolhe seguir em cada tempestade? Eles estão procurando o gatilho final. É aquela faísca final que acende o pavio em uma tempestade, mas não na outra. E encontrar esse gatilho, essa diferença sutil que separa uma tempestade normal de uma catástrofe, não é só uma curiosidade científica, não. É a chave para que um dia a gente possa prever não só que um tornado pode acontecer, mas ter a certeza de que ele vai acontecer.